Pois é, meu amigo, o mundo vive um momento de tensão. Invasão de um país no outro, coisa que outrora a gente via como quase impossível de acontecer. A gente viu, se assustou com o que aconteceu na Ucrânia, viu o que aconteceu com Israel, enfim. Né, o mundo civilizado já não é mais como era antes. E agora, o Brasil, né, passou um susto com uma invasão de um avião, né, de outro país aqui no Brasil, do qual a Força Aérea teve que interceptar. Começou aí, né, um embate nos ares aqui no Brasil. Outra matéria que a gente vai tratar também nesse editorial ainda é sobre o julgamento de Bolsonaro. Após o julgamento, o Bolsonaro não se intimidou e, de certa forma, falou que o Brasil vive hoje uma ditadura e que precisa do apoio internacional. Então, essa questão do apoio internacional do Bolsonaro passa pela figura do seu filho, conforme uma matéria do R7, que é o Eduardo Bolsonaro, que acabou tendo aí um título honorífico que acabou incomodando muito o pessoal da esquerda. E aí, quando o Bolsonaro diz que tem uma ditadura, vem o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e confronta o Bolsonaro, dizendo que não existe ditadura do judiciário. Caiado, você apoia a prisão da Débora? Só explica pra gente. Mas enfim, tem muita coisa acontecendo que eu quero falar com vocês. Tem a questão também do vídeo que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes colocou durante o julgamento do Bolsonaro, que gerou uma repercussão pesada. Vários juristas estão criticando o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Enfim, muita coisa que a gente vai acompanhar aqui no editorial com você, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? E vamos lá, antes de mais nada, visita a nossa biblioteca digital, tá? Tá com vários livros disponíveis para vocês. Recomendo Espiritualidade e Prosperidade, tá? Você vai fazer o download do livro, como, né, alinhar fé, propósito e sucesso financeiro, tá bom? Pessoal, só um recado rápido aqui. Tem muita gente falando, Sandro, eu citei essa semana o Ancapso, né? Aí citei também o Deltan Dallagnol. O pessoal falou, por que você não faz? Foram algumas pessoas. Por que você não faz um vídeo inteiro falando de um tema só, de um assunto só? Porque aqui no nosso canal a gente aborda vários temas, né? Então, assim, geralmente são 10, 12, até 15 matérias num vídeo só. Eu não trato de um tema só por vídeo. E aí muitas pessoas perguntaram, Sandro, você poderia abordar um tema só, assim como faz o Deltan Dallagnol, assim como faz, né, outros canais. E aí é com vocês, pessoal. Se para mim, para vocês for preferível vídeo menor com um tema só a cada vídeo, beleza. Agora, se vocês preferirem que eu mantenha a linha da forma como tá, é só se deixar no comentário aqui, tá? E aí eu acho que para mim, o formato que tá, a gente aborda mais coisas, né? A gente faz um resumão das principais notícias do dia, mas é com vocês, tá? Só coloca no comentário aí que eu com certeza vou ler e depois vou fazer uma enquete com vocês. Matéria da Revista Oeste, bora lá. Bolsonaro disse que o país vive uma ditadura e precisa de apoio internacional. O ex-presidente Bolsonaro afirma que o Brasil precisa de ajuda internacional para sair de um problema de ditadura. O jornal britânico The Financial Times divulgou a entrevista com o político nesta terça-feira. Temos um problema de ditadura, uma ditadura real, disse Bolsonaro. O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho, precisa de apoio internacional. A mídia internacional amplamente divulgou essa situação do processo de ontem, né? Não vou falar que é nem a condenação, é a aceitação da denúncia do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro oficialmente se tornou réu, porque até então não havia, né, o Bolsonaro como uma figura de réu. Tem todo um procedimento que o processo deveria ter passado de forma imparcial, né, até que o Bolsonaro se tornasse réu. E vários jornais resolveram, né, tratar do tema, inclusive chegando ao ponto, né, do The Financial Times, jornal britânico de muita relevância, ouvir Bolsonaro. E aí o que a esquerda não entendeu é que acabou virando um tiro no pé, porque antes esses jornais não ouviriam Bolsonaro, e agora, inclusive, alguns jornais discutiram, né, a perseguição implacável do judiciário contra Bolsonaro. E aí, quando o assunto agora passa a ser apoio internacional, uma figura insurge, né, nesse cenário,
que deu uma jogada que até pegou o STF de surpresa há pouco tempo atrás, né? Que é o Eduardo Bolsonaro, que pediu asilo político nos Estados Unidos. E aí, a Comissão de Relações Exteriores, da qual o PT fez de tudo para tirar o Eduardo Bolsonaro, acabou por homenagear, né, o Eduardo Bolsonaro e deixou a galera do PT aí, da esquerda, revoltosa, né? Comissão de Relações Exteriores aprova uma moção de louvor a Eduardo Bolsonaro. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma moção de louvor ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Na semana passada, o parlamentar anunciou que estava se afastando do posto para ficar nos Estados Unidos, a fim de buscar as justas punições ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, quem fez o requerimento foi o deputado Luciano Zucco, que é do PL do Rio Grande do Sul, e o Mário Frias, que destacaram que a ação reconhece um trabalho colegiado. E o Felipe Barros, né, que é o presidente da comissão, acatou. E aí, a homenagem agora, a moção de louvor a Eduardo Bolsonaro foi aprovada, mostrando que essa comissão, hoje, sem sombra de dúvidas, está controlada, vamos dizer assim, né, dominada pelos conservadores, o que para o governo Lula é um verdadeiro tiro no pé, foi uma estratégia que pegou o Lula aí de jeito, né? E aí me aparece o governador do estado de Goiás. Sandro, mas você não falou que você gosta do governador do estado de Goiás? Gosto, mas sei que ele é cheio de defeitos também, igual o Tarcísio, né? Falava que eu gostava muito, e ainda gosto, tá, do Tarcísio de Freitas, mas acho que deu altas bolas fora. E aí a diferença é essa, entre ser um submisso a um político que acha que o político nunca vai errar e entender que o político está lá, né, quando ele assume um cargo, para que o pedido do povo, que a vontade do povo seja aceita. Então eu não vou passar pano para político nenhum, tá? Deixando simples. E para mim, o Ronaldo Caiado perdeu uma ótima chance de ficar calado aqui. Tá? Caiado contraria Bolsonaro e nega a ditadura do judiciário no Brasil. Apontado como um dos nomes da direita para a disputa presidencial de 2026, Ronaldo Caiado discorda do Bolsonaro sobre a existência de uma ditadura do judiciário no Brasil. Em entrevista à coluna, o governador de Goiás, que pretende realizar o pré-lançamento da sua candidatura em abril, avaliou que Bolsonaro deverá ter um julgamento transparente do Supremo Tribunal Federal. E Nárnia, como é que tá, hein, Caiado? Tá bem, né? Quem sabe você encontra o Leão Falante ou até o Papai Noel lá, né? Falar que o Bolsonaro vai ter um julgamento justo e imparcial no STF, você só pode estar de piada com a cara do brasileiro, tá? Cá entre nós. Abre aspas. Tentar rotular um poder de maneira alguma como democrata, que sou, rotularei. Existe um descontentamento por parte do ex-presidente Bolsonaro em relação à maneira como está sendo conduzido o processo. Mas até aí ser dito ditadura, não acredito que seja uma ditadura. Acho que deverá ser dada a oportunidade de fazer uma ampla defesa. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Bolsonaro não está fora do jogo de 2026. Ele está respondendo a um processo, mas ainda tem todo o período de testemunhas. E da mesma maneira como o ex-presidente presidente Lula pôde competir, o que vai acontecer em 2026, também os advogados dele provavelmente vão exercer tudo aquilo que o judiciário dá condições do poder reverter a uma decisão, afirmou Caiado. Eu acho que ele vive no mundo de Nárnia, só pode, tá? E aí deixa eu perguntar, ô Caiado, o caso da Débora, dá um posicionamento pra gente entender? E aí, você acha que ela merece os 14 anos de prisão? Então, assim, quando você tem tribunais de exceção, quando você tem medidas, né, que pegam pessoas não pelo que fizeram, mas pela cor da camisa que vestem e dá a elas condenações amplamente duras, me dê a definição do que é isso, tá? Me dê a definição do que é isso. Então, não concordo com a fala do Caiado, né? Aqui de forma alguma, que haverá um julgamento justo, o devido processo legal. A gente já viu o que está acontecendo há muito tempo. Vamos lá, pessoal, publicação do Universo Militar aqui, tá? Vale a pena a análise. A Força Aérea Brasileira abate avião venezuelano que entrou ilegalmente no Brasil, em espaço aéreo do Brasil, né? Desobedeceu ordens para pousar. A Força Aérea Brasileira teve que abater um avião que adentrou no espaço aéreo brasileiro, advindo da Venezuela. E aí,
A Força Aérea, percebendo esse avião no radar, foi acionada, conseguiu interceptar o avião, né, parear com o avião, e mandou mensagens pedindo, né, mensagens via rádio, pedindo que o avião retrocedesse pela fronteira ou que acompanhasse para pousar. O avião não cumpriu e tentou rota de fuga. Tentando rota de fuga, a Força Aérea deu disparos de aviso, disparos informando o que estava acontecendo. O avião não parou. Então, a Força Aérea disparou. O avião acabou caindo, né, numa zona da floresta amazônica e 2 figuras que estavam dentro do avião acabaram morrendo. Tá? Então, 2 homens que estavam lá dentro do avião acabaram morrendo. A grande suspeita aqui é que sejam, né, traficantes de drogas, é que sejam pessoas que fazem parte do tráfico de drogas aí, né, da Venezuela aqui para o Brasil, né? Acordo entre amigos. Vamos lá. Matéria da Marina Helena, tá? Só hoje, né, no julgamento do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes passou um vídeo que não está nos autos, confirmando as reclamações dos advogados. Espera aí que nós vamos falar sobre isso, tá? Também deturpou as falas do Trump sobre as urnas brasileiras. Ou seja, a imprensa deturpou as falas do Trump, fez um auê, né, em cima das falas do Trump, falando que o Trump estava defendendo as urnas e as eleições brasileiras. Não é isso que aconteceu. Ele falou a questão de se checar quem está votando, pedindo documentação, fazendo uma checagem ali, até biométrica, né? Dino disse que o suposto golpe teve armas. Por quê? Porque tinha militar, e se tinha militar, tinha arma. E o militar gosta mais das armas do que das suas próprias mulheres. Muito pertinente uma fala dessa para um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É muita técnica, é muita democracia, né? A Marina escreveu o seguinte: se os demais ministros não tiverem um lampejo de lucidez, o saldo final desse circo será a completa desmoralização do Supremo, independentemente do resultado do julgamento, né? Então, a grande realidade é que a gente começa a perceber que cada dia mais crescem críticos à atuação do Supremo Tribunal Federal, apesar de governadores que dizem que está tudo bem, né? Mas crescem críticos. E aí vem, Moraes se manifesta, né, sobre o vídeo de 8 de janeiro usado no voto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, explicou no plenário da primeira turma que se o vídeo usado por ele durante o julgamento da denúncia contra Bolsonaro e aliados nessa quarta-feira tem amparo legal. Abre aspas, olha o que ele falou. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio, poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que os juízes utilizem. Fechem aspas. Não mesmo, tá? Até porque qualquer documentação tem que estar nos autos para que seja garantido e assegurado o direito de ampla defesa e contraditório. Sim, o Ministério Público poderia fazer isso, porque o Ministério Público tem o ânimos, né, de punição. Ele tem o interesse de punir. O Moraes não deveria ter. Tem, mas não deveria ter. Então, não, né? É totalmente ilegal o juiz apresentar de última hora um vídeo que não estava nos autos, cerceando assim a defesa dos advogados. E se fosse um país sério, só se fosse, esse processo seria anulado. Olha só o que disse aqui o advogado, né, criminalista sobre essa análise, né? Advogado criminalista afirma que vídeos exibidos por Moraes durante o julgamento, sem que constassem nos autos, constitui ilegalidade e descredibiliza o julgamento. Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. Só para constar, ele está no UOL, tá? O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. E pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse
nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos, isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra, eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Eu entendo. Pois é. Não, mas tá tudo bem, né? O julgamento do Bolsonaro será um julgamento justo, conforme disse o Caiado. E aí, quando a gente analisa tudo isso, só me responde se há uma normalidade ou se é normal isto aqui. Matéria da CNN. Pesquisa futura. Bolsonaro tem 51% e Lula 37% em simulação do segundo turno. Ó, que surpresa, né? O Lula não tem a maioria, mas vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Presta atenção. O Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro está sendo processado. Foi agora réu. Então, o Bolsonaro sendo réu, o Bolsonaro sendo inelegível, né? O Bolsonaro sendo defenestrado pela imprensa midiática, tá o quê? Mais de 10 pontos na frente do Lula. E aí? Ou seja, se você não vê uma anormalidade nessa perseguição em cima do Bolsonaro com esses resultados eleitorais de pesquisa, tem alguma coisa errada. Mas não tem problema não. Eles ainda estão morrendo de medo. Por quê? Porque o Lula é o melhor cabo eleitoral da direita. Eu falei isso para vocês muitas vezes. E se o Bolsonaro ficar inelegível? E se o Bolsonaro ficar preso? Tem substituto? Não. Tem substituta, né? Pesquisa futura. Michele Bolsonaro tem 48% e Lula 37%. Ora. Well. O Lula perde até da Michele Bolsonaro. Entenderam? E aí, querem forçar o quê? Vão partir para cima da Michele Bolsonaro, porque a turma do PT aí já está preparando até um dossiê, né, pesado contra um dossiê pesado contra a Michele Bolsonaro aí, né? O pessoal, o Lindenberg Farias está fazendo. Mas aí quando a gente analisa tudo que está acontecendo, primeiro ponto, essa denúncia que foi feita contra o Bolsonaro, ela causa surpresa para alguém? Não. A aceitação da denúncia e o Bolsonaro virar réu causa surpresa para alguém? Não. Nem se o Bolsonaro for preso, né? Não vai causar surpresa para ninguém. Agora, o que vai pesar é como será esse desdobramento daqui até 2026 ou até 2027. Porque o Jeffrey Schickini fala que há a possibilidade disso aqui ser arrastado por mais tempo. Eu já acredito que isso era só se as leis fossem observadas, tá? Mas, tendo em vista a situação, eu não acredito muito nisso, né? Bolsonaro pode ser preso? Vamos lá. Pode. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso não muda, mas não muda de jeito nenhum o fato de que o Lula vai perder para qualquer um que entre com a bandeira bolsonarista. E se o Bolsonaro for preso, o que prova pra gente? Ora, o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Michele Bolsonaro já tem 10 pontos, 11 pontos percentuais à frente do Lula. Agora, o que vai acontecer? A esquerda, ela vai partir com tudo para cima do Bolsonaro. O Bolsonaro é réu, o Bolsonaro é criminoso, o Bolsonaro é golpista. Vai partir com tudo. Sabe o que vai resolver? Nada. Porque a percepção e a sensação de que o Bolsonaro está sendo um perseguido político cresce a cada vez mais. Há poucos dias atrás, você jamais veria um jurista no UOL defendendo que o ministro Alexandre de Moraes produz provas ilegais e age como o acusador. Você não veria isso. Tô mentindo? Não tô. Você sabe que você não veria isso. E agora você vê. Você não veria matérias da Folha de São Paulo colocando, né, o vídeo da Débora. Isso não aconteceria. Não aconteceria mesmo. Mas agora parece, né, que a ficha está caindo aos poucos. Tá? E por fim, mas não menos importante, vamos falar do Costa Neto, né? Matéria do Poder 360. A Polícia Federal devolve o passaporte e bens do Valdemar da Costa Neto. A medida se deu, né, após Alexandre de Moraes revogar as medidas cautelares contra o presidente do PL. Agora o presidente do PL está livre, leve e solto, não foi indiciado, não responde por nada.
Agora só me responde. Ele não foi indiciado. Pensa comigo, coloca o parafuso para funcionar. O Valdemar da Costa Neto não foi indiciado. O Valdemar da Costa Neto não é réu, não é denunciado. O Valdemar da Costa Neto não tem nada contra ele. Mas interferiu nas eleições de 2024 o fato de que o presidente do principal partido, né, da oposição e o maior cabo eleitoral, o maior líder da direita da oposição não poderiam conversar mais? Você não achou esquisito? O cara chegou até a ser preso por essa suposta trama golpista e o cara não é nem réu. Foi liberado, tá lisinho igual bumbum de neném. E aí? Mas e a eleição de 2024? Teve interferência ou não teve interferência? Ou seja, a decisão tomada interferiu nas políticas e nas estratégias do PL ou não? Ou seja, coisas que nunca serão reparadas na história, não é? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos, né? Tô atrasado, né? O seu café da tarde seja farto e repleto de bênçãos. E muito obrigado pela confiança e a credibilidade que vocês têm aqui no nosso canal. Grande abraço.